Olá, meus queridos alunos, bem-vindos a essa disciplina maravilhosa, Tributos em Espécie, e nós inauguramos essa aula com os impostos estaduais e do Distrito Federal. Conforme a nossa querida e amada previsão constitucional, nós temos lá no artigo 155 estabelecida a competência dos estados e do Distrito Federal para instituir imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação de qualquer bens ou direitos, operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, ainda que as operações iniciem no exterior. E, por fim, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Meus queridos, esses impostos que estão estabelecidos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 155 sofreram grandes alterações com a reforma tributária, com a emenda constitucional número 132 de 2023, que teve como regulamentação desses tributos, desses novos impostos, a Lei Complementar 214, que instituiu o IBS e a CBS, além da Lei Complementar 227, que regulamentou o imposto de transmissão de causa-mortes. O inciso 2º do artigo 155, que trata do ICMS, vai ser alterado profundamente com a criação de um novo tributo, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e que está sendo regulamentado pela Lei Complementar 214, que institui esse tributo. Nas questões de transmissão causa-morte, nós temos que nos referendar agora à Lei Complementar 227. A Lei Complementar 227, no seu livro 2, trata do imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens de direito, o nosso querido ITCMD. No seu título 1, a lei traz as disposições gerais do artigo 146 até o 148. Capítulo 2 trata da imunidade e não incidência no artigo 149 ao 151. Momento da ocorrência do fato gerador, artigo 151. As bases de cálculo estão definidas no artigo 142. A alíquota do ITCMD no artigo 156. Quem são os contribuintes à previsão no artigo 157 e a sujeição ativa através do artigo 158, e que nós vamos analisar a partir de agora. O ITCMD, ele incide sobre o espólio. Houve o falecimento de determinada pessoa, essa pessoa deixa uma universalidade, um ente jurídico despersonalizado, chamado espólio. Esse espólio chama os herdeiros necessários para a constituição da herança. E é a partir dessa introdução que nós vamos começar a entender o ITCMD previsto na Lei Complementar 227. Lei essa que é desse ano, recente, do dia 13 de janeiro de 2026. Este livro dispõe sobre o imposto de transmissão de causa-mortes e doação de qualquer bens e direitos, de competência do Estado e do Distrito Federal, que trata o inciso 1 da Constituição Federal, artigo 155. Para fins dessa lei, nós temos um direcionamento, que ele traz o que são pessoas vinculadas, o que é o bem, como se dá a transmissão causa-mortes e a doação de qualquer natureza, sendo que esses conceitos já vêm estabelecidos no artigo 147,
com previsão no artigo 1, inciso 2, 3, 4, 5, 6 e suas alíneas. Além do mais, uma questão interessante é o inciso 7, que fala das instituições sem fins lucrativos, com finalidade e relevância pública e social, aquelas que não efetuem distribuição de lucro de qualquer título e se dedicam à promoção de direitos fundamentais das políticas sociais e ambientais, respectivamente descritos nos artigos 5º e 6º. Isso aqui, meu amigo, é o terceiro setor. São aquelas entidades que trabalham filantrópica de forma social e economicamente ativa, a qual também vai estar sendo regulamentada pela tributação dada no ITCMD, esse imposto agora que está regulamentado pela Lei Complementar 227. Bem, mas qual é o fato gerador do ITCMD? Artigo 148 da nossa querida e amada Lei Complementar 227. O ITCMD incide sobre a transmissão de qualquer bens ou direitos para os quais possa se atribuir valor econômico, havido por sucessão, causa mortes, ou doação. E qual é o momento da ocorrência do fato gerador? Parágrafo 1º. O imposto incide nas transmissões, causa mortes e doações decorrentes de contratos no exterior, com características a do trust. E também ocorrem tantos fatos geradores distintos quanto aos sucessores e donatários. Qual é o momento da ocorrência desse fato gerador? Artigo 151. Considera-se ocorrido o fato gerador da transmissão causa mortes a data. E aqui temos as alíneas todas. A, do óbito do titular de bens e direitos. B, provável óbito indicado na sentença de declaração de morte presumida sem declaração de ausência. C, em que a lei autorizar a abertura da sucessão definitiva no caso de morte presumida com declaração de ausência. D, do óbito no caso de transmissão decorrente de substituição fideicomissária. 2, transmissão da doação. Data da celebração do contrato, ainda que o título de adiantamento da legítima. B, formalização do respectivo título translativo. D, renúncia à herança ou legado. A homologação da partilha, lavratura de escritura pública de partilha ou adjudicação extrajudicial, entre outras que estão previstas nesse instrumento normativo. Qual é a base de cálculo que nós temos hoje do ITCMD? Artigo 152. A base de cálculo do ITCMD é o valor de mercado do bem ou do direito transmitido, sendo que serão deduzidas da base de cálculo as dívidas do decujus. Além do mais, no caso de cotas de ações, o artigo 154 traz a definição de que, quando as cotas ou ações forem negociadas em mercado organizado de valores mobiliários, terá o quê? 90 dias para avaliação. Nos demais casos, a base de cálculo será calculada por metodologia técnica apurada. A alíquota. Qual a alíquota atual do ITCMD? A alíquota está prevista no artigo 156, que fala sobre a progressividade em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação, sendo que será observada uma alíquota mínima a ser editada por resolução do Senado Federal. E por que é o Senado? Porque o Senado é a casa representativa dos estados
do nosso país. Quem são os contribuintes? Na transmissão causa-mortes, o sucessor. Na transmissão por doação, o donatário. Quem é o sujeito ativo? Bem, situados os bens no Brasil, sujeito ativo são os estados e o Distrito Federal. Situados no exterior, o domicílio do decujus ou doador, se domiciliado no Brasil, ou domicílio ou residência do sucessor donatado, domiciliado ou residente no exterior. Parágrafo 1º. Em caso de bem imóvel situado em mais de um estado, o ITCMD será devido a cada ente federativo segundo o valor de mercado de cada área do seu imóvel. Além de que teremos a competência para instituir o imposto independente da localização do bem. Se o decujus estiver domiciliado no Brasil, Distrito Federal, onde ele era domiciliado. Isso é uma vitória, porque existia uma dúvida entre qual localidade que era relativa do bem. E, na transmissão de doação, independente da localização dos bens. Se o doador tiver domicílio no Brasil, o Estado ou o Distrito Federal de domicílio do doador. Em caso de domicílio no exterior, o Estado ou o Distrito Federal do donatário. E quem vai fiscalizar? Qual é o tipo de lançamento que se dá nesse caso? Por homologação, artigo 160 da Lei Complementar 227. Meus amigos, a princípio, tendo em vista a lei recente, essas são as bases e não há ainda jurisprudência a ser analisada. Agora, passaremos a analisar e a investigar o início do novo tributo IBS, que vem para substituir o ICMS. O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, ele vai ser extinto. Ele já está em fase de transição e já está em fase de implementação desde 2024, né? Dezembro de 2024, foi lançada 2025, foi lançada a Lei Complementar 214. Então já temos um ano dessa lei que ela está estabelecendo as novas caras, o novo regramento, o novo andamento do IBS, porque a Lei Complementar 214 de 16 de janeiro de 2025 trata da instituição do Imposto de Bens e Serviços, da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e o Imposto Seletivo, além de criar o Comitê Gestor do IBS, alterando profundamente a nossa legislação tributária. Essa lei complementar, ela é realmente uma lei muito complementar, porque ela tem 544 artigos. Ela traz questões de imunidades, hipóteses de incidência, e ela também traz o momento do fato gerador. Então vamos agora dar uma pincelada, uma olhada, vamos tentar compreender essa nova legislação que altera a regulamentação do ICMS, que passa a se chamar IBS. Mas antes, o que era o ICMS? O ICMS era o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, de competência dos estados, conforme previsão normativa da Constituição, que atendia aos princípios da seletividade e da essencialidade, e ele era cobrado de forma escalonada e não cumulativa, gerando créditos de uma operação para outra, de forma a ser deduzida até o consumidor final. Esse tributo ele vai deixar de ser cobrado. Aliás,
já está deixando de ser cobrado. Inclusive com uma novidade, que é o Sleep Pay, o pagamento de forma. E além também de uma nova modalidade, que é as imunidades criadas pela própria Lei Complementar 214. Então vamos dar uma olhada entre o que era o ICMS e o que vai ser o IBS de uma forma muito sucinta. Conforme a previsão da nossa querida e amada Constituição, o antigo ICMS, que está vigorando na fase de transição até 2033, ele teria como os critérios o quê? A não cumulatividade, isenção ou não incidência, salvo determinação de lei, e ela implicaria em crédito para a compensação de forma escalonada. Ele era cobrado de forma finalística no estado destinatário de contribuinte do imposto, conforme a previsão lá do inciso 8º do parágrafo 2º, e o remetente incidia sobre a entrada de mercadorias de produtos importados, sobre o total da operação de valores de mercadorias fornecidas, sendo que ele não incidiria conforme a previsão normativa do inciso 9º, sobre entrada, produtos para o quê? Operações que se destinem ao exterior, sobre operações aos estados de petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, gasolinas e derivados, nas prestações de serviços de comunicação, nas modalidades de radiodifusão. Então, essas modificações, elas iniciaram a partir da emenda constitucional número 132 de 2023, teve um prazo de 1 ano para o estabelecimento das regras gerais. Quem estabelece regras gerais em normas tributárias? Lei complementar. Então foi editada a Lei Complementar 214, que traz todo o novo regulamento na questão do ICMS, a qual vamos dar uma pincelada para tentar compreender de uma forma mais objetiva como essa lei está dentro do nosso ordenamento jurídico. Como eu avisei, essa lei ela possui 545 artigos, ela é uma lei extensa, nova e com grandes alterações, tendo em vista a Lei Complementar 227, que já alterou profundamente a Lei Complementar 214. Então, com relação ao IBS, nós temos a parte conceitual do artigo 3º, aonde que considera o que são operações, incluem-se nessas operações todas a alteração da Lei Complementar 227, que inseriu o parágrafo 3º no artigo 3º. Além disso, nós temos as hipóteses de incidência, que estão elencadas dentro do artigo 4º, que também foram profundamente alteradas pela Lei Complementar 227 de 2026. Dentro dessas hipóteses de incidência, uma delas é a questão de locação, licenciamento, concessão, cessão, mútuo oneroso, doação com contraprestação de benefício do doador. Então, todas essas previsões estão lá no artigo 4º, que é longo. Ele é um artigo cansativo e muitas vezes até doloroso de compreender. Porque, por exemplo, entidades incluídas em demonstrações financeiras consolidadas que seriam incluídas no caso de contador final de grupo multinacional que paralisasse as demonstrações do capital. É uma lei complexa, precisa de uma leitura atenta. Então, as hipóteses de incidência estão previstas no artigo 4º. Posteriormente, nós temos o momento da ocorrência do fato gerador. O fato gerador ele está previsto lá no artigo 10 da Lei Complementar 214, que vai falar: considera-se ocorrido o fato gerador do IBS e da CBS no momento do fornecimento
das operações com bens ou serviços, ainda que de execução continuada ou fracionada. Um outro requisito importante que nós temos é a questão das imunidades, que estão estabelecidas no artigo 8º e 9º da Lei Complementar 214. Local da operação. Onde é que se estabelece esse local de operação? Considera-se o local de operação lá do artigo 11 até o artigo 12, que estabelece no artigo 12 a sua base de cálculo, que ela poderá ser em acréscimos decorrentes, juros, multas, correção, além de que no artigo 14 nós temos as alíquotas a serem fixadas, sendo que a União fixará a alíquota do CBS, cada estado fixará a sua alíquota de IBS e cada município fixará a sua alíquota de IBS. Por quê? Porque nós deixamos de ter um imposto municipal, que nós vamos ver na próxima aula, que vai recair dentro desse tributo do IBS, que é o ISS-QN. Então, meus amigos, com relação ao ITCMD e ao ICMS, deem uma boa analisada nessas novas regras que estão sendo estabelecidas e nós vamos agora analisar o último tributo, imposto do Estado, que é o IPVA. O IPVA é o quê? É o imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Ele tem como fato gerador a propriedade do veículo. A base de cálculo dele é o valor venal estabelecido pelo Estado e o contribuinte é quem? O proprietário do veículo automotor. Não há muitas referências a alterações legislativas no que concerne ao IPVA, a não ser que nós temos algumas questões de não incidência, como, por exemplo, no caso de máquinas agrícolas, veículos terrestres de passageiros e caminhonetes, que foi acrescentado pela Emenda Constitucional número 137 de 2025. Mas o imposto está regulamentado lá no parágrafo 6º do artigo 155 e diz que terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal, poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, valor e a utilização e o impacto ambiental. Tanto é que nós temos as questões das isenções, que é dada pelos estados, concedidas pelo poder administrativo do governo executivo estadual, nos carros elétricos e portadores de necessidades especiais. Incidirá sobre a propriedade de veículos terrestres e aquáticos, e aí vem as exceções: aeronaves agrícolas, embarcações de pessoas jurídicas para prestação de serviço, plataformas de submersão e de locomoção na água, tratores e máquinas agrícolas, e agora a novidade, a alínea é emprestada e inserida no ordenamento pela Emenda Constitucional número 137, que trata de veículos terrestres de passageiros, caminhonetes e mistos com 20 anos ou mais de fabricação, estarão isentos do pagamento do IPVA. Essas são as informações que eu tenho a compartilhar com vocês. Foquem na reforma tributária, Lei Complementar 214 de 2025, Lei Complementar 227 de 2026 e as demais alterações legislativas. Um forte abraço, eu vos aguardo na próxima aula, na qual trataremos dos impostos dos municípios.